outras informações também. Vamos pegar o livro da coleção André Luiz. A maioria lê, poucos estudam. Quando você vai estudar, o que você consegue tirar dali é absurdo, de profundidade. Eu já percebi, tem coisas que não tem como falar, mas, por exemplo, que as perguntas e as dificuldades não desenvolvidas nos 5 livros da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis, os livros do André Luiz respondem todas. E a gente não percebe isso lá. Quer dizer, demora um pouco para perceber, mas para isso você tem que estudar, sim, depois estudar, mas na verdade são 13, né? Ele escreveu 16 em determinado tempo, mas nessa parte de vida no mundo espiritual são 13 livros. Isso porque eu nunca dei muito tempo de leitura para os livros do Emmanuel. Na verdade, de estudo, de leitura eu dei. Porque não tem tempo para estudar a codificação e o André Luiz. Eu fico com uma certa dificuldade de ler os livros que o Emmanuel escreveu. Fala, Ana Luísa. Já avisei, explicar para você. Nem sempre eu vejo, então tem que botar aí o negocinho do áudio e falar. Mas pergunta. Qual seria então a diferença prática de leitura e estudo? Você lê, você não presta atenção nos detalhes. Aqui, eu acho que você não estava no estudo passado, ou retrasado, olha aqui, ó. Métodos para estudo, tá vendo? Leia o livro de estudos atentamente. Então, a atenção, a leitura com atenção é o estudo. Até está escrito, a gente lê uma novela frívola, velocidade 100 páginas por hora, e entendeu o que necessita, mas um livro técnico ou científico é outra coisa. Eu até disse que em alguns momentos a minha velocidade de leitura são 6 páginas por hora, 10 páginas por hora, porque eu estou prestando atenção no que está sendo dito. Entende? Uma leitura atenta. Tem um caso real sobre isso que é do Divaldo. Ele fala que a Joana de Anjos, que é a mentora dele, ele é um médium, né, espírita, falou para ele estudar o livro dos Espíritos. Aí ele falou que estudou. Falou para ela, já estudei, por que você pediu para estudar? Para ler, quer dizer. Ele falou, lê de novo. Ele leu de novo, chegou feliz, falou, já li 2 vezes. Ela, então leia de novo. Já, segundo ele olhou meio desconfiado, mas vou ler, né? Vou obedecer. Ele leu pela 3ª vez, já chegou mais desconfiado, falou, ué, já li 3 vezes, o que você quer que faz agora? Ela lê a 4ª. Aí falou que já estava meio nervoso já. Quando ele terminou de ler a 4ª vez, chegou para ela e falou, já li 4 vezes, você tem alguma coisa para me falar? Ela falou, tem, lê a 5ª. Aí ele, depois que leu a 5ª, ele chegou nervoso conversando com ela. Falou, já li 5 vezes, que você vai me mandar ler de novo? Ela falou, não, agora você estuda. As coisas são bem diferentes. Bem diferentes. Então, tão diferente que ler atentamente gera um conhecimento muito grande. Aí, meus caros ex-alunos e alunos atuais, fala assim, estudei para essa prova, não fiz nada. Estudou uma obra. Leu mais ou menos e está mentindo para si mesmo que estudou. Mas eu vou defender vocês. A verdade é que, se for para estudar mesmo em detalhes, dificilmente vocês conseguem sobreviver a um período. Porque se você pegar todos os livros para estudar em detalhes, é muito difícil. Daí que treinamento de leitura é importante, estudo é importante. Quem menos teve leitura ao longo da vida, mais dificuldade tem de ler. Então, qual é a melhor maneira para aprender a estudar? Ler. E ler com atenção. E quanto mais você lê, mais você aprende. O que é bom para memória? Memorizar. Tem outra coisa. Mas não tem um remédio? Tem, livro. Memoriza. Mas eu vou esquecer, todo mundo esquece. E o motivo de esquecimento é complexo, não vou explicar agora, talvez na frente a gente fale alguma coisa disso, mas a melhor maneira de memorizar é você ter mais memória quanto mais você lê. Memória é natural. Quanto mais você lê, mais vai ficar alguma coisa. Tá bom, isso nós nem começamos ainda, então estamos só batendo papo. Por que eu estou falando isso? Porque se de fato a gente quer trabalhar para o Cristo, entender o que ele vai falar, eu preciso dar atenção. É claro que
nem a gente, algumas vezes, sabe os erros que a gente comete. Eu vou estar aqui prestando atenção ou fazendo estudo, muitas vezes, como a gente ia para a igreja antigamente tomar a hóstia e estar com a consciência tranquila. Então, os nossos estudos são um pouco dolorosos nesse sentido, né? Que a gente chama atenção para essa responsabilidade de aprender com Jesus. Então, o que eu vou fazer agora? Olha, nós já sabemos que foi Deus que mandou esse pessoal para cá. Tales começa a filosofia grega. Na mesma época que Confúcio e o Buda começam, respectivamente na China e na Índia. Então, eu vou voltar agora para aquela escrita que eu fazia e vou explicar um pouquinho de ciência. Só um pouquinho, tá? Ai, pergunta. Confúcio, tanto Confúcio quanto o Buda estabeleceram filosofias mais espiritualistas na China e na Índia, respectivamente. Porque na Grécia começou com questões mais materialistas. Eu sei que os gregos tinham sua espiritualidade, mas as questões básicas eram coisas como o que é feito o mundo, o que é. Esses eram os objetos de disputa. Por que essa diferença? Achei que ninguém ia perguntar isso. Também não estava muito interessado em responder assim. Tá bom, eu explico. É que na organização do plano espiritual, a parte científica era necessária devido à estrutura psicológica do desenvolvimento humano para que as coisas místicas não tomassem um caminho muito forte e a gente meio que se escondesse da moral e da regra no misticismo. Essa é uma das coisas que eu costumo falar aqui. Quando a gente pensa em Japão, China, Índia, a gente pensa em misticismo. Tem gente que quer viajar para lá só por questões místicas mesmo, não é assim? Então, o que acontece nisso? No momento que eu mistifico as coisas, eu perco a responsabilidade com a seriedade das coisas. Então, por exemplo, eu não posso falar que um determinado talismã é realmente responsável pela minha sorte, a ponto de cair no ridículo científico, concorda? Então, você pega uma cultura como a cultura japonesa, eles adoram talismãs também. Eles andam com talismãs, principalmente eles têm uma formação científica. Ela está meio que separada da religiosa, porque eles tentam mistificar as coisas devido a essas responsabilidades morais que a gente perde. Então, se eu falo assim, uma vez eu falei isso, muitas vezes nem todo mundo entende, né? É ótimo você falar, olha, ora para mim. Sim, vamos orar pelas pessoas. Você acha que eu não ia pedir para o Chico orar para mim, se eu falasse com ele? Imagina uma oração do Chico. Mas tanto o Chico quanto eu, quanto vocês, sabem que se eu não melhorar, tem oração que me sustenta. Se fosse assim, não ia ter gente no inferno pela boa vontade dos outros. A responsabilidade dos atos ela é nossa. Então, paralelamente ao crescimento místico e às informações místicas, vieram as informações de cunho filosófico que gerou a ciência, que é o que a gente vai estudar agora, para que a ciência pudesse trazer o Consolador sem misticismo. É uma coisa que o Kardec bate na tecla de forma direta, mas muito mais indireta, é desconsiderar o misticismo, a ponto dele falar é preferível você recusar 1000 verdades do que aceitar uma única mentira. Depois. Então, essa questão mística ela foi bastante complexa e se eu vou falar o meu caso, eu era tão místico quando eu era menino que eu tive que lutar contra o misticismo de uma forma muito forte dentro de mim, acabar com o misticismo, porque senão eu começo a fazer uma bobagem muito grande, quer ver? A base da doutrina espírita não é fora da caridade nossa salvação. Aí a quantidade de espírita que
endeusam os monges budistas que ficam trancafiados meditando. Vai fazer caridade como? Sendo que o nosso evangelho fala que quando você se ausenta do mundo, você perde o mais profundo meio de fazer a caridade. Não é um ou outro, não. Já vi pessoas adultas de muitos anos de espiritismo falar assim: eu gostaria de ir para o Tibete, ficar lá no meditando. Eu falei: você não pega uma sacola da campanha do Quilo para ver, não, que você vai ficar num umbral lá no Tibete, sentindo frio. Mas eu falei isso mesmo, claro, em tom de brincadeira, mas a questão é: Deus não nos colocou como seres sociais à toa. Pergunta Emanuel, por isso que eu não queria que fizesse, mas já que ele fez, vamos para outra coisa. Por que a gente busca uma alma gêmea? Isso não é místico? Aquela pessoa que nos ama e que nós vamos amar mais do que todo mundo? Foi isso que Jesus ensinou? Se fosse, Jesus ia falar, busca sua alma gêmea. Não. Ama ao próximo como a ti mesmo. É claro que a pessoa que está mais próxima, normalmente, é um dos dois do casal. Estão compreendendo o que eu falei? Meditando sobre isso, me veio uma coisa na cabeça assim, que eu acho que foi intuição, aí vocês compreendam como quiserem, mas como foi informação minha, não está escrita no livro, é algo que eu fui atrás. É assim, ó. Deus permite que a gente busque essa alma gêmea, porque é uma das maneiras da gente não sentir tanto a falta do amor dele que a gente não conquistou. Então, quando a gente recebe uma pessoa que está do nosso lado, a gente quer muito bem a ela, a gente quer receber amor, é Deus nos dando amor através dos seus filhos. A gente vai treinando com a pessoa que está do lado, porque a gente é tão egoísta que a gente custa amar dois. Né? Pô, peraí, não falei nada que vocês... Ama um de cada vez, depois passa para a família, me entender, né? Questão. Sai amando todo mundo assim, desenfreadamente, não, que vai dar problema. O que eu quis dizer foi, você vai doar amor para uma pessoa de uma maneira profunda. Então, eu amo a minha esposa me ama, eu amo meu filho me ama, minha filha me ama. Ótimo. Aí, imagina se nós fôssemos capazes de dar para todo mundo o mesmo amor que eu dou para quem eu amo muito. Esse que é o futuro da humanidade, é o querer bem para todo mundo de forma igual, que foi o que Jesus ensinou. Mas, por enquanto, na nossa interioridade, amar uma pessoa mais é importante para que a nossa carência espiritual não nos tira tanto. Entenderam a questão? Por que eu cheguei nesse ponto? Porque alma gêmea é misticismo. Nós temos um caso do Chico contando num livro em que o cara espírita, ele queria encontrar uma gêmea dele. E ele orou, e ele foi espírita, ele foi bonzinho, mas não gostava, não dava muito certo com a mulher, não. Ela era turrona, brincava com ele, era espírita também, né? Aí morreu e chegou no plano espiritual e aí, agora que eu encontrar minha alma gêmea, pô, vamos te mostrar. Ele ficou todo feliz, né? Quando ele chega no lar dele, que ele tinha desencarnado, eles apresentam a esposa dele. Pô, mas essa minha alma gêmea, assim, a alma gêmea não vem pronta, a gente cria. A pessoa mais próxima de ser sua alma gêmea é ela. Você perguntou, nós trouxemos. Vê que situação. Olha que nós, espíritas, mistificam a alma gêmea. De vez em quando tem uns médios, né? Não é porque é médico, endeusando médio, não pode. Médio é um devedor. Mas tem médico que ficou falando aquele negócio. Chegaram as crianças diferentes. Pelo amor de Deus, para com isso. Todo mundo está evoluindo. Quando você categoriza uma criança, que ela tem uma certa diferença, você está gerando um transtorno muito grande para ela e para quem está em volta. Você fala para o pai assim, olha, a sua criança é de tal tipo, ela já é evoluída. O pai fala, como é que eu dou um tapa na bunda desse safado que ninguém está vendo o que ele faz dentro de casa? Nós mistificamos tudo. Então, Emanuel, você está entendendo a situação? É preciso fazer a ciência seca, dura, para que a gente tenha poder e capacidade de desmistificar aquilo que nós usamos como preguiça de não agirmos no bem. Perguntou, levou. Algum comentário? Obrigado. Então vamos começar aqui ó, na filosofia grega. Aí você vai falar assim: por que é tão importante para nós ter ter a filosofia grega? E por que ela é tão estudada como base da ciência?
A palavra, todo mundo sabe, filos, né, vem de amor pela sabedoria. Então, filo é amor, afinidade. E Sofia é sabedoria. O amor pela sabedoria foi dado esse nome pelos próprios gregos, a parte filosófica. Por quê? Antes da filosofia grega, como que os gregos explicavam o mundo? Uma civilização mais desenvolvida dessa época, no século VI. Antes dos gregos, quem detinha um certo desenvolvimento tecnológico e filosófico, vamos dizer assim? Hoje, a tecnologia nasce da ciência. Antigamente, a tecnologia nascia da necessidade e da tentativa e erro. Eram os egípcios. Aí nós sabemos que os egípcios receberam quase todo o conhecimento tecnológico deles sobre os rios, sobre a matemática, e os babilônios. E aí nós estamos falando de cerca de 5.000 antes de Cristo. Os babilônios, por volta de 4.000 antes de Cristo, já tinham uma certa matemática de contagem. Mas os gregos são chamados pais da matemática porque ele transformou a matemática em ciência. Por quê? Eles não aceitavam você falar assim, que o triângulo retângulo A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Você tinha que demonstrar. É a demonstração lógica, de forma que você não possa negar isso, chamado axioma, é que gerou a ciência matemática. Tudo começa daí. E quem começa a fazer isso é esse indivíduo chamado Tales. A palavra Tales significa, em grego, verdejante. O Tales, o nome dele era Tales, e ele era macedônio, uma das ilhas que a Grécia dominava. E a principal cidade da Macedônia era Mileto. Então, não tinha sobrenome antigamente, era Tales de Mileto. Igual Anderson. Som é filho. Anders era o pai do Anderson, ou seja, o filho do Anders recebeu o nome de Anderson. Aí juntaram tudo, né? Isso em inglês, né? Aqui a gente bota Walt Disneyson, é filho do Walt Disney, né? Porque a gente até bota com V, né? Porque lá, Walt Disney vira Walt Disney aqui e a gente ainda gosta de botar Walt Disneyson, né? A gente não sabe a causa, né? Naquela época não tinha, então, o sobrenome. Por isso que ele foi chamado Tales de Mileto. O Tales de Mileto, por volta do século V, depois do Cristo, desculpa, século VI, antes de Cristo, não depois de Cristo, ele era um comerciante, rico comerciante, deu muito certo, só que ele era mais amante da sabedoria, e aí nasce a filosofia com ele, do que propriamente comerciante. Ele chegou a perder todo o dinheiro dele que ele ganhou, porque ele viajou para o Egito. Ele viajou lá para o Egito. E lá para aprender com a filosofia egípcia, ou seja, seria a mesma coisa de hoje, você guardar um dinheiro e falar, vou para os Estados Unidos ou para o Japão fazer uma pós-graduação e estudar, porque são os maiores centros de ciência do mundo. Houve um tempo que isso era a Grã-Bretanha, no caso Londres, houve um tempo que era na Alemanha, houve um tempo que era na Arábia, né? No Brasil ainda não aconteceu isso. Mas tá bom. Ele viajou para o Egito. Qual que é a ideia dele viajar para o Egito? Lá ele se apresentou e pediu para estudar. Os sacerdotes egípcios conheciam bem a ciência, só que o Tales tinha uma inteligência notável, a ponto de chamar a atenção do faraó. E o faraó propôs para ele uma coisa: olha, nós sabemos qual que é a largura de uma pirâmide, temos aqui. Nós sabemos qual que é a distância do pé da pirâmide até o pico dela, mas nós não sabemos a altura da pirâmide. Você consegue calcular a altura da pirâmide? Aí ele faz a primeira demonstração matemática, ou seja, a ciência matemática acaba nascendo com ele. Por que é considerado isso? O que ele fez realmente foi novidade. O teorema chamado de Pitágoras, o teorema é de Pitágoras, mas o triângulo
retângulo, ele já era resolvido em termos de área, em termos de valores de distância dos seus lados, pelos babilônios. Tales de Mileto, então, propôs assim: nasce a semelhança de triângulo. Ele propõe isso. Ó. O raio do Sol bate aqui, e também bate aqui na outra, aqui, ó. Aqui. Aí, se você for ver, eu vou fazer isso aqui em vermelho, que é melhor. Nós temos dois triângulos, ó. Esse e esse. E esse e esse. Vou botar aqui por cima. Tá vendo? Dois triângulos. Gerado pelo raio do Sol. Aí, o que ele fez? Se eu souber qual que é a base desse e essa distância, e eles já conheciam, vou chamar isso aqui de selinha e belinha, a única possibilidade é que essa altura aqui seja descoberta por proporção. Ele, então, vai lá e faz assim, ó. Essa altura da pirâmide, dividida por Bzinho, ela é igual à altura que eu sei da vara que eu coloquei lá, porque eu sei que eu coloquei, dividido por B. Bzinho não, Belinho. E daqui ele cria um sistema de proporção e demonstra a verdade disso, tanto em termos matemáticos como em termos práticos, como a gente viu aqui. Mas, gente, qual o significado disso? Aí você talvez fale, o que você está fazendo? Já estamos estudando Jesus, você vem falar de triângulo. Você vê, né? Deus também inventou o triângulo, sabe? Antes deles, como que os gregos conheciam a natureza, que é aquela grande civilização? Comecei a falar isso antes e retomo agora. Eram os contos da Ilíada ou da Odisseia através dos deuses. Então, por que chove? Porque tem um deus da chuva. Por que o sol se movimenta sobre a terra? Porque tem um deus que carrega o sol por cima da terra com seus 7 cavalos de fogo numa carruagem na qual o primeiro cavalo chama Pirros. E a cor dele é de fogo, alaranjado. Esse cavalo pirro gerou o nome de vermelho do grego para hoje, por isso que nós falamos que as algas pirrófitas, fito é planta, pirros é vermelho por causa do cavalo do deus Júpiter, Apolo, deus Apolo, que fazia essa. Todo dia tinha que pegar o cavalinho dele e o sol lá tinha que passar. Todo dia que ele cansasse, o cavalo cansou, o dia atrasava. O que era eclipse? Ó, Apolo está de férias, não trabalhou hoje, folga, eclipse. Então, essa era a explicação dos fenômenos. Por que tinha colheita? Eles rezavam aos deuses, sacrificavam vítimas aos deuses, né? Você é rei ou você é sogra, né? Olha o genro que não está fazendo sua vontade, então vamos sacrificar para o deus da colheita, né? Para ver se chega um pouquinho mais de grão, uma coisa desse tipo. Então, ali era usado essa situação de sacrifícios e eles acreditavam naquilo. Não havia raciocínio por trás. Agora, você pega um indivíduo que começa a explicar os fenômenos da natureza através de contas, aí a coisa muda. Então, ele fala assim: a natureza está cheia de deuses. E como é que ele fica tão famoso? Além desse teorema, que é chamado, eu não vou entrar mais em detalhes, tem mais coisa para falar, tá? Que é chamado Teorema dos Segmentos Proporcionais. Então, o primeiro teorema, ou seja, a primeira demonstração matemática e prática de uma conta foi feita por Tales de Mileto. Veja a diferença, né, a pergunta do Emmanuel, em relação ao Confúcio e ao Buda. Ninguém está preocupado em falar disso, mas Deus quis que as coisas acontecessem assim. Outra coisa que ele verificou, ele previu a passagem de um cometa. Ele falou, tal época vai passar um cometa. Aí vai falar, agora pronto, né, médio. Ele conseguiu dados lá no Egito de história que o cometa passava, depois ele viu outro ano ele percebeu que o pessoal escrevia sobre a passagem do cometa, aí ele contou os anos e falou,
daqui tantos anos vai passar um cometa. É claro que teve quem o considerou brusco, ainda bem que ele não estava na Idade Média. Ele fez essa previsão. Ele achava que toda a vida vinha da água. E daí isso permaneceu tão forte que nós vamos ver Jesus falar: se não nascer da água e do Espírito. Aí você vai entender por que, que ele falou água e Espírito e vida. Por que está associado? O raciocínio do Tales de Mileto foi o seguinte: ó, todos os animais que eu vejo nascer, quando eles nascem, eles estavam dentro da água líquida amniótica, que é 99% de água. Ele não sabia essa porcentagem. E esse líquido amniótico, para eles, era água. Aí ele percebe que todo ser vivo sem água morre, até uma planta. Daí ele conclui com a cabeça dele da época que toda a vida vem da água. Aí quando você, com uma informação dessa, você vai ler o Cristo falando: se não nascer da água do Espírito, o que ele está dizendo? Se você não nascer do líquido amniótico e do Espírito, fica bem claro a reencarnação dita pelo Cristo, né? Em termos até de filosofia grega, que a gente está falando. Aí tem umas histórias relatadas de Tales de Mileto, que eu vou só contar uma delas, né? Hoje, na minha época, uma história que você não tinha certeza era considerada escrita com E, né? Vocês lembram disso? Agora, hoje, a gente pode escrever com os dois. História das Oliveiras. Olha que interessante. Acabamos de descobrir um celular médio. A história das Oliveiras é que ele percebeu uma coisa que até então o pessoal não percebia. A cidade dele, de Mileto, ela vivia do pastoreio das cabras e das oliveiras para fazer azeite de oliva, fazer óleo. Tinha as máquinas de beneficiar as oliveiras. Há vários anos, estou recebendo um retorno. Tá? Há vários anos, não, eles lá não tinham colheita de oliveira. Já tinha muitos anos. E aí eles pararam de mexer com as oliveiras, porque eles acharam que elas iam secar. Nós sabemos hoje que é porque o solo estava esgotado. E o pessoal que tinha as máquinas de beneficiar, os fazendeiros, tudo, estava com essas máquinas paradas. E passaram para o pastoreio. E aí ele percebeu que as oliveiras estavam dando muita flor em determinado ano e o povo tinha esquecido das oliveiras. Ele percebeu que a flor virava fruto, por observação da natureza. Ele pegou o pouco dinheiro que ele tinha e refez a fortuna dele. Por quê? Ele alugou todas as máquinas de beneficiar azeitona da região. Quando, inesperadamente, deu uma quantidade imensa de azeitona, o pessoal não tinha máquina para poder usar essas máquinas, eram manuais, para beneficiar a azeitona, ele alugou por um preço muito mais alto, tendo feito uma fortuna rapidamente. Então, claro que nós não sabemos, né? A gente não estava lá, mas tem aí as amigas da dona Maria Ângela, dona Maria Zé, que poderiam nos contar sobre isso, mas ela não está aqui hoje. Um comentário? Vou fazer de conta que não ouvi. Sim, senhora. Dona Maria Ângela, eu ligo para ela e falo que falei isso. Ela fica toda feliz, né? Ela fala assim: você lembrou de mim no estudo? Eu falei: como esquecer da senhora, amiga próxima de Adão? É coisa. Tadinho. Mas desse bate-papo nosso aqui, vocês estão compreendendo a ideia do que isso aqui está significando? Por causa desse homem, acho que o nome dele não foi verdejante à toa, ocorre uma mudança num lugar pequeno, não tinha internet, não tinha energia elétrica. E essas informações que ele foi descobrindo eram passadas por cartas escritas para toda a Grécia. E ele ficou muito famoso. Então ele cria a chamada, com esse dinheiro que ele ganhou aqui, né? Quer dizer, pelo menos é o que se conta, a chamada Escola Filosófica Jônica. Vou entrar em detalhes nisso, eu estou dando o nome, não sei nem por que eu falei isso, mas tudo bem. Dentro da Escola Filosófica Jônica,
a partir dele nascem dois tipos de filósofo. O filósofo que vai criticar Tales, o filósofo que vai desenvolver o que Tales falou. Entende? E aí é dentro dessa escola filosófica que cresce pela Grécia que eles começam as discussões sobre a natureza. E aí ocorre, então, vamos colocar assim, se é que a gente pode falar, ó, a queda dos deuses. Entende? Que agora os deuses não explicam mais, mas existe uma filosofia natural que explica a natureza. Por isso que a gente chama, muitas vezes os cursos antigos chamavam, né, de ciência natural. Então, você não precisa mais achar que as coisas vêm dos deuses. E ele, como foi para o Egito, ele acreditava num Deus único. Veja que coisa interessante, 600 anos antes da vinda do Cristo. Né? Então, a ciência vem lateralmente reforçar aquilo que os judeus estavam pregando. Mas ninguém conhecia judeus naquela época, não. Os judeus, ele brigava ali pela região dele, da região entre rios, né, da Mesopotâmia, com os descendentes dos babilônios, as várias tribos descendentes dos babilônios. Mas eles não tinham nada de filosofia, a não ser a crença no Deus único. E ter deixado para a gente as escritas mediúnicas dos profetas. Nesses termos de raciocínio, eles não tinham poder em termos de dinheiro, de barganha, de conhecimento. E os gregos, eles dominavam em termos militares toda aquela região e também econômico. Aí nasce a filosofia. Vocês acham que filósofo era pobre lá na Grécia? Pobre tinha que trabalhar. Então, o que acontece? Para fazer filosofia, você tinha que ter tempo para pensar. E eles, então, eram de uma casta um pouco diferente. Vamos lembrar agora dos capelinos que estavam na Terra, que se desenvolveram, ficaram um pouco melhores e trouxeram essa inteligência. Vamos ter uma ideia de inteligência? Eu tenho, em relação à matemática, porque eu já dei aula disso. Mas olha só, é para qualquer aluno que a gente consegue explicar os teoremas proporcionais, mesmo que ele tenha 15 anos de idade, explicar a gente consegue, ele entender outra história. Né? Hoje, hein? Vocês entenderam, então, a cabeça do indivíduo que gerou isso naquela época? Então, vocês entendem que essa história dos capelinos resolve muita coisa, a não ser que eu considero que Deus é injusto e fez o Tales mais inteligente que nós? Sim. Obrigado por falar alguma coisa, Ana Paula. Pelo menos alguém falou. Ainda bem que fez o Thales, fez o Emanuel. Obrigado pela piada aí, Adair. É claro que eu não vou continuar a piada, mas você sabe que não sou eu. Aí, veja a situação. Deus, então, Jesus, né, coloca um grupo de filósofos. Eles não existiam antes sem Tales. A partir de Tales, então, nasce a escola filosófica. E, mais ou menos, assim, alguns anos depois de Tales de Mileto, vem um indivíduo que eu sei que alguns vão ficar assustados, mas a gente não sabe se realmente Pitágoras existiu. Ele foi um símbolo usado pelos pitagóricos. Alguém espertinho não queria aparecer e resolveu dar o nome de Pitágoras a um gênio da matemática que fundou uma escola pitagórica. Então, o Pitágoras, a principal, vamos dizer assim, contribuição dele para a ciência foi demonstrar algo que já se conhecia no Egito há muito tempo, que é o triângulo retângulo ter aquela relação que nós sabemos, ó, c ao quadrado aqui, vou chamar isso aqui de a ao quadrado, esse outro ladinho aqui de b ao quadrado. Aí nós sabemos que c ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Poxa, os babilônios já sabiam disso. Essa descoberta foi da década de 60 do século passado. Eles achavam que só os egípcios sabiam. A demonstração que ele deu não foi bem essa, mas essa é mais fácil de eu explicar para vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, pauzinho ali, né? 4 espacinhos. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é um quadrado de lado A, cuja área é A ao quadrado.
Isso ele sabia. 1, 2, 3, 4, 4 de novo. Ó, esse também aqui é um quadrado, cujo lado é b ao quadrado, cuja área é b ao quadrado. Isso aqui vai ser um pouco mais difícil de fazer, mas vamos tentar. Ó. Aqui é um quadrado também, a partir do lado dele, cujo lado dele é c ao quadrado e a área é c ao quadrado. Então, ocorre então a demonstração matemática de que c ao quadrado é igual a quadrado mais b ao quadrado. Não tinha isso antes. Ou seja, os gregos foram os primeiros a fazer uma demonstração, ou seja, um axioma, um teorema foi demonstrado. Portanto, não é apenas aplicar o que não se sabia, como se os deuses tivessem mandado para a Terra. Eu agora consigo explicar isso. Entendeu? A partir de Tales. E aí, muitas outras coisas foram feitas. Eu falei a história das notas, ele foi o primeiro a associar a nota musical com as metades das cordas, né? Você pegava a metade, você toca uma nota, depois uma colcheia, esse negócio todo, meia colcheia e assim por diante. Outras coisas que ele fez também, começou a estudar e definiu o que é número primo, o que é número triangular, o que é número quadrangular, o que é número hexagonal, e um tanto de coisa sobre área. Quer falar alguma coisa? E aí, esse Pitágoras, se ele existiu, ele tinha essa seita era secreta. Aí você vai ver algumas coisas de hoje aparecendo ali. Eu não sei se eles eram tão chatos assim, mas eles eram vegetarianos. Não podia comer carne porque os animais eram nossos irmãos. Vocês viram algum tipo de vegetariano ao longo da história que não fosse na época dos pitagóricos de hoje? Entendeu o que eu falei? O único da época que aceitava ensinar para as mulheres. Vou colocar aceitava. Aceitava mulheres nas palestras. O pessoal aqui mais esclarecido, vulgo XX. Com alto grau de toxicidade, esse X. Então, olha só. Aceitava mulheres, aí fica piada interna, né? Aceitava mulheres nas palestras e criou uma seita em que essa seita, olha só, ela tinha um Deus único, a ponto de que o número 1, olha só que interessante, ele foi o primeiro a associar matemática, filosofia com Deus. O Deus único. Deus era o número 1. Vocês lembram dos romanos? Como é que era o número 2 em romano? Ó, um homem e uma mulher. O que era o número 3? Uma família. Um homem, uma mulher e uma criança. Entendeu a questão? As coisas começaram a nascer. Esse aqui eu estou falando romano, tá? O número grego era... Número 1 era alfa. Tá? Em grego, o número 1 era o alfa. Eram as letras do alfabeto, eram os números. Eles usavam as letras do alfabeto como números. Eu estou falando lá dos romanos, eu dei uma pulada aqui. Por isso que se fala do alfa ao ômega, ou seja, um ciclo completo. Entendeu? Nós não estamos dando aula de matemática aqui, não é isso. Nós estamos tentando mostrar. Você está vendo que muito do que hoje a gente considera natural, por algumas pessoas, estava acontecendo lá na Grécia nessa época. Que esse pessoal que já melhorou estava começando a ser preparado para voltar para o sistema de capela com Cristo. E, ao mesmo tempo, eles estavam deixando para a gente esse conhecimento, né, que eles adquiriram e já tinham adquirido e conseguiu desenvolver aqui. Entenderam a questão? Sim, bem ou não? Tudo tranquilo? Pode falar aí qualquer coisa. Vamos pensar um pouco nisso. Vocês não acham que esse pessoal... Hoje, nós temos pessoas adultas, estudiosas, com certa dificuldade de entender o que eles fizeram? Por que então que Deus faria essas pessoas, esse grupo de inteligência? Até hoje, a filosofia foge disso, a ciência foge disso. Vou fazer uma pergunta para a ciência, né? Eu sei que ela foge, de vez em quando isso aparece. Como explicar geneticamente, ou em termos evolucionários, que pessoas tão inteligentes como os filósofos gregos não geraram um grupo de pessoas tão inteligentes que pudesse pular a Idade Média? Não tem explicação para isso. Ele não sabe. Não tem nenhuma explicação científica para isso. Não é só nessa época.
eles não conseguem explicar por que passou um tempo e veio o pessoal do Renascimento, da Renascença, veio o pessoal do Iluminismo e veio o pessoal da quântica e da relatividade do início do século retrasado. Aí nós estamos esperando outro grupo chegar. Mas ninguém consegue explicar como... E outra, por que cargas d'água que a natureza caótica ateia, né? Ou seja, como é que o acaso junta pessoas inteligentes no mesmo momento, numa mesma época, com as mesmas ideias? Porque eles estavam todos perto. Entendeu? Se tinha um gênio lá na China, ninguém achou. Não se juntou com o pessoal da Grécia. Então, aqui a doutrina espírita vem colocar luz numa situação, pelo menos, interessante, vocês não acham? Tudo bem? Então, vamos lá. Três, eu estou pulando um tanto, tá, gente? Eu só peguei aqui os principais para chamar a atenção. Leucipo, eles também são da escola jônica, na tentativa de explicar a natureza. O Demócrito é o mais novo que o Leucipo, considerado discípulo dele, porque era aluno. Ali, sem entrar em detalhes, havia consideração assim: de que a matéria é feita? Existe matéria, existe. Tudo que nos envolve, o que é feito? Aí, o que o pessoal, a partir de Tales, considerava é que a matéria era contínua. Se você pegasse uma pedra e dividisse, você ia dividir até o infinito e nunca ia achar a última parte. Entendeu? Então ele estava preocupado com a estrutura da matéria. Só que eles acharam assim, esses dois aqui, começou com Leucipo. Estrutura da matéria, ou ela é contínua, ou seja, você divide e nunca chega a uma partícula, ou ela é descontínua, ou seja, ela vai chegar a uma parte que é tão pequena que ela não tem mais parte. Aí eu queria perguntar aqui para a minha ex-aluna Ana, o que significa a palavra A em grego, Ana? Vai falar não, né? Hã? Eu tinha mandado escrito, desculpa. É 100. 100. Não. Tomo é parte. Ou seja, ele fala, existe uma coisa que não tem parte, ou seja, a partir dela você não consegue dividir mais. Algo sem parte. A palavra grega para algo sem parte é átomo. A significa negação, não há parte. Sem parte. Então, o que é esse sem parte? Chega num ponto em que você não vai mais conseguir dividir a matéria. Aí ele chamou de átomo. A gente considera que traduz isso como indivisível, entendeu? Mas o que ele fez? Ele fez algum experimento para isso? Não, o pessoal naquela época, os ricos ficavam sentados, não sei se tinha rede, pensando, andando, e conversando, pensando. Ó, eu acho que se eu ficar dividindo a matéria não vai chegar em nada. Não, para aqui, pelo amor de Deus, eu estou aguentando mais. Para aqui, fazer isso não. Eu vou falar que vai chegar uma parte que não tem mais. Será que isso faz sentido? Ele fica pensando e loucubrando. Então, pronto, minha filosofia é que a matéria tem estruturas mínimas. Ele desenvolveu muito isso, tá? Nenhum desses aqui teve história contada em vivo, foram histórias secundárias, então a gente não tem certeza. E a gente não recuperou do grego original. Foram os árabes que copiaram do grego e nós copiamos do árabe para o latim. A igreja fez isso. E depois isso chegou até nós. E foi no século II depois de Cristo que um poeta romano escreveu sobre Leucipo e Demócrito. Até então eles não eram conhecidos, ao que parece, naquela época, e nem muito respeitados. Mas eles geram, então, essa história do átomo. Há muito tempo atrás, através de uma coisa que só volta a se tornar importante no conhecimento depois do século XIX. Ele chegou à conclusão do átomo por elucubrações mentais.
buscas constantes, raciocínios constantes e complexos. Quem é que vai retomar essas elucubrações mentais? Isso aqui só vai ter elucubração mental formando filosofia e ciência para a física do século XX. A física moderna, ou seja, a física quântica e a relativística. Só que foram criadas por elucubrações mentais e matemáticas. Antes a ciência não aceitava isso. Isso aqui é depois do Kardec. Na época do Kardec não se aceitava a elucubração mental como base científica. Era só coisa positiva, ou seja, tinha que ver para crer. Se existe o fato, existe a informação. Sem fato, não tem informação. Mas você não consegue ver o átomo? Como é que eu vou fazer uma ciência do átomo se eu não consigo manipular o átomo vendo a estrutura dele? Elucubração mental, fórmulas matemáticas, experimentos de forma direta, com informações buscadas a partir desses experimentos de forma indireta. Quanto tempo para chegar? 2.500 anos para chegar nisso. Oi? Thales, elucubrações é o quê? Sem nexo? Fez sentido? Não, a elucubração é abstração pura. Se você olhar no dicionário, eles vão falar que se você está elucubrando, você pensou tanto que você chegou num ponto em que parece que não faz sentido, né? Tá. Mas, na verdade, o conceito é elucubração, nós podemos colocar aqui, já está na cor que eu quero, alta abstração. E é uma abstração tão alta, filosoficamente, ela perde o sentido material. Por isso a questão de elucubração. Obrigado, Thales. Entenderam a questão? Mas o cara está elucubrando, está pensando bobagem. Não é? É que a coisa é tão profunda, você pensa tanto, imagina tanto que se abstrai essas informações chegando a estados altíssimos de abstração. Tá? É assim que é usado o termo elucubração mental. Pode ser usado por uns doidos aí também. Mas também não vamos falar disso agora. Tudo tranquilo para a gente continuar? Eles fizeram mentalmente formas de átomo, não era só redondinho, bolinha, não. Os átomos tinham reentrâncias, um se ligava com o outro. Você só podia chegar a ver a matéria porque eles se ligavam, formando a matéria sólida, sabe? Chegaram até a falar de átomos de fogo, mas não é agora o momento. Eu dei uma pulada da parte física aqui, ó, e vim para Hipócrates. Porque como a nossa ideia é trabalhar em termos da base dos conhecimentos espíritas, o Hipócrates de Cos, né? Por que é de Cos? Da ilha de Cos. Esse Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina, porque ele estudou o corpo humano. Ele chegou a escrever um tratado de anatomias do ombro, considerado, para quem leu, de alto nível, do nível de um Gray moderno, para você ter ideia, mas não escreveu mais. Ele também usou o conhecimento de outros, que foi o estudo da embriologia. Sabe que a galinha bota o ovo e o pintinho vai desenvolver em 21 dias. Ele conseguiu 21 ovos no mesmo dia, foi abrindo um todo dia para poder verificar o desenvolvimento do pintinho, e concluiu que o ser humano também desenvolvia dessa forma no útero materno. No Japão, tem um laboratório, um museu, que mostra isso, só que é fechado. Você imagina abrir um ovinho choquinho no 18º dia. Entendeu? Todo mundo sabe que cheirinho de ovo choco, né? Então, lá no Japão, as crianças abrem, elas colocam a mão numa estrutura fechada com luvas e vai abrindo para estudar isso. Eles refizeram esse experimento. E ele começou, então, o pessoal fala assim, eu estou fazendo uma dieta maravilhosa, nova, recente. Qual que é? Pelo formato do órgão, a gente usa a planta. Então, feijão tem formato de rim, é bom para o rim. Tomate tem formato de próstata, é bom para a próstata. Entendeu?
Nozes tem formato de cérebro, é bom para o cérebro. Então associa forma e função. Ele está rindo aqui, mas quem falou isso foi Hipócrates. Não, mas tem uma certa função. Ele inclusive, acreditava num Deus único, que ele falava que foi Deus que, para o homem entender que ele deveria comer para poder se melhorar, a natureza mostrava. Ele acreditava nisso. E ele passava isso para os pacientes. Eu não sei o nome dessa dieta, não. Mas olha que interessante. Ele começou a desenvolver os primeiros medicamentos à base de chás. E aí nós vamos ter essa retomada só no século XVI depois de Cristo, com Hahnemann, a utilizar alguns chás. É claro que os pajés das tribos do mundo utilizavam, mas eu estou falando da história ocidental. Então ele utilizava chás como medicamento, né? E até hoje a gente usa isso, mas o primeiro a registrar isso foi ele. Ou se contar que ele fez. E tem aquela história que eu falei para vocês também da cirurgia, né? Que ele fazia. Conta a história que ele chegou a tirar tênia da cabeça, ovos de tênia, e chegou a tirar câncer. É claro que era um médium, né, gente? Como é que ia ter raio-x? Eu abri o indivíduo para ver o que tem lá dentro. Ó, cadê? Tem um câncer, fecha. Não sobrevive. Uma época que você não tinha hospital, né? Tem toda essa preocupação de microbiológica em volta das cirurgias, tudo. Nós sabemos hoje, olha que interessante, através de alguns médicos incorporados, que ele realmente não tem essa preocupação, porque os espíritos fazem a higienização em volta. Então, para nós espíritas, Hipócrates foi um grande médico. Ele tinha o que o Kardec chamou de segunda vista, ele conseguia ver os órgãos internos da pessoa e dali ele verificava o que tinha e fazia as cirurgias dele. Tá? Ele fez o juramento do curandeiro, do Hipócrates, né? Até hoje se faz o juramento de Hipócrates, né? E alguns mantêm isso com uma pequena diferença, que eles mantêm o juramento como hipócritas. Peguei duro demais, né? Até bonitinho, né? Beleza. Depois nós vamos entrar aqui nos trabalhos de Sócrates e Platão. Sócrates, se vocês quiserem, vou ver se eu mando para vocês, a entrevista do irmão X com o Sócrates no plano espiritual, também com Platão. Algumas pessoas, estou falando de fofoca espírita, né, acham que o Chico era Platão, tá? Estou dizendo isso. Mas, interessantemente, quando você vai ler, isso aí alguém chegou a essa conclusão, eu não estou dizendo que sim nem que não, e nem tem preocupação com o que ele foi, mas preocupação com o que ele fez para a gente, que foi uma maravilha. O irmão X, nesse texto, ele fala assim, interessantemente, na reunião das grandes mentes voltadas para a Terra, em que ele entrevistou Sócrates, ele falou que Platão não estava lá. Aí a minha pergunta é, por que ele não ficou calado? Por que ele disse, interessantemente, Platão não está aqui, entendeu? Eu acho que ele quis dizer, Platão está encarnado. É uma maneira da espiritualidade superior dizer isso, Platão está encarnado. Só que não falou quem. Certo? Só para ter uma ideia. Aqui a coisa já é mais complexa. A história de Sócrates é mais delicada. Thales, Oi. posso fazer uma pergunta a respeito dessa teoria de Platão ser Chico? Pode. Eu estava... não sei quem que é o autor dessa biografia. Eu não verifiquei isso antes de assisti-la. Mas eu estava vendo que tinha uma certa suposição de que o Chico seria a reencarnação de Allan, porque parece que tem algo que... de Allan Kardec. Kardec tão íntimo aqui, eu fiquei até emocionado, mas olha aí. É como se ele fosse, porque
ouvi que durante a encarnação de Chico aqui, não conseguia-se mais ter contato com Allan Kardec no outro mundo. Na verdade, Mas é uma suposição também, não é você confirmação. está entrando na fofoca espírita. Isso aí é o Carlos Bacelli, ele acha que o Chico foi Allan Kardec. E ele cita isso num dos livros dele. Algumas pessoas elas gostaram da ideia e manteve. Mas nós não vamos entrar em detalhes desse ponto, não. Até porque no próprio livro, nós vamos ver na biografia dele, no livro Obras Póstumas, o Espírito da Verdade fala para ele que ele reencarnaria para terminar A obra. missão É dele isso mesmo que eu vi. em breve tempo. Acontece que breve para os espíritos, você não tem ideia, meu filho. Pra gente muito Breve tempo. para eles são 2000 anos, 1500 anos, que para eles falam Eu breve. li hoje isso na Bíblia. O dia pra gente é como se fosse 2000 anos para Deus. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia, eu acho que. Nossa, eu fechei ela. Não, tá bom. Só para saber. Essa questão que a gente está falando aqui, são só suposições que eu estou comentando, porque a gente pode aceitar ou não, mas não vai fazer diferença nenhuma. O que o Chico fez para mim, para minha vida, por exemplo, eu sou grato a ele eternamente, porque os livros que ele psicografou mudaram a minha vida. Assim como o Allan Kardec, através da compilação que ele fez. Assim como os apóstolos que escreveram, fizeram a escrita do Novo Testamento. São pessoas que eu sou um grande devedor deles. Então, assim, não é muito interessante, apesar de estar citado aqui, a gente entrar nessa discussão. Nós não entramos, viu, Tiago? Não estou falando o que você disse. Eu estou falando de uma maneira geral, porque fui eu que citei aqui. Os espíritas, algumas vezes, ficam discutindo isso durante muito tempo, né? O Chico não falou nada, não disse nada. Segundo o Bacelli, ele, ele tinha dito para o doutor Inácio que ele não negou que ele tinha sido Allan Kardec e que os espíritos, alguns espíritos obsessores, quando viu o Chico, chamavam de Allan Kardec, a ponto de um desses espíritos obsessores falou assim: te deram um corpinho fraco dessa vez. Mas não tem como se acreditar em obsessor, entende? E também é meio irresponsável você falar o que o obsessor falou e botar no livro. Pensa bem. Então, Não é assim, legal. sobre esse assunto, então eu posso desconsiderar. Porque, assim, no meu pessoal, se ele foi, deixa de ser, para mim não tem a menor importância. Exato, Michele, é isso. Eu só estou comentando isso porque eles estão falando, então, eu estou comentando no intuito de assim, se vocês leram ou ouviram, fica para a questão pessoal e íntima, entendeu? Teve uma Entendi. vez lá em Palmas até, num estudo que teve lá, que uma pessoa falou assim para mim, falou até com uma certa energia, eu fiquei até assustado, assim, você não é do tipo que acha que o Chico é a reencarnação do Allan Kardec, né? Eu vou falar que não, vou apanhar dentro do centro espírita. Não, mas para brincadeira, eu falei, olha, eu não sei que sim nem que não, mas não interessa. Eu não vou entrar em detalhes nisso. Eu tenho uma certa mediunidade. Aí imagina se eu chego para os espíritos e pergunto assim, ei, Chico foi Allan Kardec? Pô, eu estou me colocando numa situação de ser obsediado, você não tem ideia, porque nada disso interessa para a vida e nem para a gente ser melhor, entende? Se um dia eu tiver que saber, vai chegar um bom espírito e falar assim, tá, Chico foi Allan Kardec, capaz de eu falar para ele assim, ninguém te perguntou. Só para dar uma porrada de volta que eles batem na gente, não é brincadeira. Mas assim, não tem motivo. Claro que nós vamos conhecer tudo, mas esse bate-papo é importante, Michele, porque os obsessores, eles têm uma tendência de nos tirar o foco das coisas, sabe? Então nós vemos muitas vezes no centro espírita pessoas discutindo se Chico foi Kardec ou Chico foi Platão, enquanto que o centro espírita é um lugar de auxílio às pessoas. Essa discussão tira a nossa mentalidade daquilo que é correto. Mas ninguém pode nos impedir de pensar à vontade, concorda? Concordo. Obrigada, viu? Disponha, faça o Pix. Eu vou mandar essa parte aqui do Sócrates do Platão para vocês, mas eu vou voltar a contar essa história de Sócrates. Ele era um general na guerra mais famosa, talvez a segunda mais famosa
guerra da Grécia, do Peloponeso, que a primeira foi com Esparta, né? O tal do cavalo de Troia, que é a Guerra de Troia. Meu filho vai me corrigir, só que ele está demorando. Fala logo. Mas eu lembro que foi uma coalizão, não foi exatamente conquistar. Foi Troia. A guerra foi contra Troia. Não foi conquistar. Ah, tá. Então, foi Guerra de Troia, foi contra Troia, não foi contra Esparta. Eu achei que era. Mas, de qualquer forma, essa guerra do Peloponeso durou mais de 100 anos. E ele foi um dos generais dessa guerra. A guerra de 100 anos, como nós vimos, né? Teve até na Idade Média isso. E ele, sendo um general, viu muita morte e tudo, mas disse que ele era um general muito bondoso. E quando ele chegou, ele foi acusado de não ter seguido uma tradição grega, que é que é enterrar todos os mortos na guerra. Precisava enterrar todos os mortos. Acontece que se ele enterrasse todos os mortos, eles morreriam. Eles iam ficar lá. Aí no que ele foi acusado, ele fez a seguinte proposta para os juízes. Existe na lei da Grécia que o general é responsável pela morte dos seus soldados. E se eu mantivesse os soldados lá, eles morreriam. E também está na lei que eles devem enterrar os mortos. Aí ele botou assim: vocês têm que resolver esses dois, porque se eu fico, a gente morre. Vocês hoje estariam me acusando pela morte dos meus soldados. No entanto, estão me acusando da gente não ter enterrado soldados mortos. Ele foi absolvido. Não, ele não é como hoje, eu acho que ele não recebia um soldo, falei soldo de propósito, não um dinheiro por ter sido general, mas parece que a vida não era tão fácil para Sócrates. Mas ele resolveu procurar a sabedoria. Ele buscou ser sábio. Isso era claro na cabeça dele. Ele buscou ser sábio e saiu na Grécia, e aí a Grécia era grande, conhecer todos os sofistas. E sofista é aquele professor, traduzindo, porque sofia é sabedoria, sofista é aquele sabedor. Ele buscou, além de ser sábio, aprender com os sofistas. Quem eram os sofistas? Os professores da época que davam palestras nas praças públicas e recebiam por isso. Ele ouviu falar, depois de ouvir muitos sofistas, que ele não estava gostando muito da palestra, que o melhor sofista ia falar numa cidade que agora esqueci o nome. Aí ele foi lá ver e ele saiu comentando com um amigo que é igual hoje, né? Enrolação, mentira, que ele falava que não sabia, falava com ênfase, mas na verdade não explicou nada para ele. Aí ele resolveu criar uma filosofia, ele mesmo. Nessa viagem, ele passando em frente à estátua de Apolo, ele lê lá na estátua de Apolo, Gnote-se Auto, que significa, traduzindo, conheça-te a ti mesmo. Esse Gnote-se Auto, ele leu e achou aquilo uma coisa linda. E falou assim: eu vou fazer isso, eu vou começar a minha filosofia por conhecer a mim mesmo. Então ele começou a aplicar técnicas de autoconhecimento e falar com as pessoas. Que daí nasceu a chamada maiêutica. O que é a maiêutica? Falar com as pessoas como se fosse uma mãe, com bastante carinho, até que ela pise no próprio pé e desfale aquilo que ela tinha falado. Ou seja, ele queria mostrar para os outros que os outros eram bobos. Ou seja, que ninguém de fato sabia nada. Daí a afirmativa: só sei que nada sei. Começa a partir dele. Aí ele usava a ironia. Ele pegava, conversava com a pessoa ia falando: eu acho que tal coisa é desse jeito. Lá na frente, ele pegava essa pessoa em alta contradição. E aí ele usava a ironia para ensinar e para dizer: nós não sabemos nada. E ele cria essa ideia de que a sabedoria está no outro mundo, não está nesse mundo.
que é o mundo das ideias que Platão escreve, né? Vou colocar aqui, ó. Só sei que nada sei. Aí você pode até fazer uma brincadeira filosófica. Só que se você sabe que nada sabe, como é que você sabe que você não sabe nada? Era para ser brincadeira, mas parece que ninguém achou engraçado. Aí olha só a Não, questão. eu achei, porque eu falo pra Tô Aline, cara, brincando, tô que eu só brincando. tô errado quando eu acho que eu tô errado. Foi boa essa, né? Não, eu tô brincando, né? Claro que vocês não precisam se manifestar aí, mas eu tô falando que essa filosofia se torna complexa quando ele percebe, aí ele cria a partir disso, ó, o chamado mundo das ideias. Ele fala, então tem dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Ele não usa isso. A palavra espiritual, ela não existia. Então ele chama assim, mundo das ideias, que é a fonte de tudo, aonde Deus existe e controla. E existe o mundo real, que nós vamos chamar aqui material. Aí ele conta, a partir disso aqui, o Platão que conta, né, nos livros dele, a história do mito da caverna. Só para saber, aí, todo mundo conhece o mito da caverna? Acho que Todo mundo. sim. Em que as pessoas ficavam ali dentro da caverna e elas só viam a sombra do mundo real. Todo mundo conhece isso, né? Ou não? Eu não Você conhecia. conhece? Não, então eu vou ter que contar. É sua culpa. Por, por favor. Antes do senhor contar, você pode me dizer o que está escrito aqui em vermelho, a primeira palavra? Maiêutica. Ah, é um T? É maiêutica. Ah, compreendi. M-A-I-êutica. Vem de mãe. Não, perfeito, obrigada. Bom, cenas do próximo capítulo, terça que vem, a gente começa com o mito da caverna. Nosso tempo acabou. Veja, nós não tivemos um típico estudo espírita no sentido dos fenômenos. Nós estamos na preparação no sentido de termos condições de aprender os princípios básicos da doutrina espírita, certo? Tranquilo isso? Tranquilo. Por que nós estamos fazendo isso? Para a gente compreender todos os processos que levaram à concepção da doutrina espírita. Porque senão eu não tenho essa concepção. Eu vou chegar, por exemplo, e falar, o que Kardec foi? Eu mistifico Kardec. E Kardec não aceita ser mistificado. Ele se considerava e era um cientista, um sábio e um escritor. Então, para a gente entender como que a humanidade foi evoluindo. E lembra que lá no capítulo 14 de João, que o Cristo fala, por enquanto não podeis compreender o Espírito da verdade. Então, nós estamos aqui num trabalho para compreender melhor o Espírito de verdade. Certinho? Certinho. Tá bom. Então, agora nós finalizamos. Desejo tudo de bom para todos. Um abraço. Um abraço. Ah, Boa noite. se eu soubesse, eu ia contar o mito da caverna. Eu achei que ia terminar 8h30. Espera aí que eu volto. Não vai pegar bem, não, para os meus fãs do YouTube. Vou voltar aqui, vou apresentar de novo. Aí, Adair, o mito da caverna sai hoje. Beleza. Então, tá bom. O mito da caverna, ele foi escrito por Platão da seguinte maneira. Ele disse assim. Ele disse assim, imagine que você está numa caverna, e de tal maneira você está nessa caverna, que eu não estou conseguindo abrir aqui, mas não preocupa não, acho que não vou precisar. Ah, vai sim aqui. Você está amarrado e tem uma mureta ali, você só consegue ver lá fora da caverna a sombra de tudo que existe. Então você não consegue ver uma árvore, você vê a sombra da árvore. Você não consegue ver um coelho, só vê a sombra do coelho. Você está amarrado nessa caverna. Entendi. Entendi. Aí, o que ele fala? Que esse pessoal, ele não consegue ver a realidade, ele só vê sombra da realidade. Aí ele fala que um filósofo é um desses indivíduos que está na caverna e que ele foi solto e ele pôde ir lá
sair da caverna e ver a árvore, que ela é verde, que ela é frondosa, ver o coelho correndo, entendeu? Aí quando ele volta para contar para o pessoal que ele viu, ninguém acredita nele. Fala que aquilo lá é errado. Porque para eles a realidade é apenas a sombra, o mundo é apenas sombra e luz. Não tem cor, não tem movimento, sabe? Então ele fala Entendi. que existe um mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Nesse mundo das ideias, tudo é perfeito. O filósofo é aquele que consegue sair do mundo material, ir para o mundo das ideias, absorver o conhecimento e trazer. Ok, Esse é o mito da caverna. A entendi. partir Perfeito. daí, a filosofia deles, ela fica meio que baseada numa situação interessante, que é a seguinte: até hoje isso é discutido e o pessoal fala mal do coitado Platão. Isso aqui influencia a nossa vida de uma maneira que vocês nem imaginam. Se eu tivesse parado meus estudos na biologia, eu não ia saber contar isso para vocês. Estudando a matemática, a história da matemática e o ensino de matemática, o que acontece? A maioria das pessoas seguiu o ensino de matemática e das ciências de acordo com Platão e Sócrates. Ou seja, o aluno tem que ser perfeitinho e aprender as coisas certinho e de forma ideal. Então, por exemplo, como é que funciona a questão da matemática? O professor dá um exercício, todo mundo sabia que acertava 100% era 100, raros professores davam metade, errou, mesmo que fosse só na resposta, era zero, não importa se a conta estava errada. Era assim que funcionava para a maioria ou não? Ainda funciona até hoje. Só que a matemática, ela teve problemas sérios, né? O próprio René Descartes, ele fez uma fórmula de quantidade de movimento equivocada. Ela foi revista 4 vezes, até que Pascal conseguiu determinar a maneira correta de calcular a quantidade de movimento e o dispêndio de energia no choque entre bolas, por exemplo, de bilhar. A primeira pessoa a dar uma ideia sobre cálculo foi Arquimedes, que eu nem coloquei aqui, porque senão a gente ia ficar matemático demais no nosso bate-papo. E aí ela é retomada pelo famoso indivíduo que falou pela primeira vez que a Terra gira em torno do Sol, né? O livro dele foi lançado no dia que ele morreu, um dia depois. Como é que ele chama? Copérnico. Que era, inclusive, um padre. Né? Ele foi excomungado depois que morreu. Eu fico imaginando a situação de Deus, que a gente excomungando aqui. O cara morreu e foi para o céu. Passou uma semana que o livro dele saiu, o cara foi excomungado. Não, tira do céu. Pô. Imagina o anjo chegando aqui. Ô, Copérnico, seguinte. O pessoal lá da Terra te excomungou, meu filho. Você não vai ficar no céu mais não. Vamos te mandar ali para o inferno, porque afinal de contas você falou que a Terra gira em torno do Sol. O pessoal da igreja não acredita. Que vem aqui um abaixo-assinado, tem o Papa, os bispos. Você vai ter que ir para o inferno. Imagina isso acontecendo. A gente tem que pensar nessa realidade para poder ver o absurdo dessas questões, né? O Cavendish, depois ela é retomada ao mesmo tempo por Leibniz na Alemanha e por Newton na Inglaterra. E eles foram fazendo de tal maneira que aí o cálculo foi nascendo e só depois um cara chamado Cauchy conseguiu botar o cálculo dentro de uma noção mais correta que a gente estuda hoje. Aí você vai fazer uma prova de cálculo na universidade, se você não acertar tudinho, qualquer erro que você tiver, zero. Então, essa situação ideal, eles culpam Platão por causa disso. Eles falam que Platão, o método de Platão é o método ideal. Então, você teria que fazer a matemática, a física, a estatística de forma ideal, você não pode errar. Enquanto que hoje, para você ver o quanto que as pessoas, se elas não estudam, elas não sabem, uma questão ela deve ser corrigida assim, ó, dessa forma aqui. Ou o indivíduo tira zero, se ele não fez nada, ou ele tira 25%, ou ele tira 50%, ou ele tira 75%, ou ele tira 100%, mas você nunca dá zero se ele fez alguma coisa, entendeu? Porque ele fez alguma coisa, portanto, você está avaliando o conhecimento dele.
Eu acho errado o pessoal xingar Platão. Ele só falou de uma maneira. Aí hoje o pessoal resolve repensar Platão, sabendo como é que ele pensou, e fica falando mal dos outros. Não faz sentido. Mas ele é muito discutido hoje, essa questão do mito da caverna, por causa disso. Eu devo corrigir as provas de exatas dentro do mundo ideal ou dentro do mundo real? Entendeu? Então, por exemplo, você faz uma criança, começa a pensar em termos de matemática, ela vai ter erros. Mas o raciocínio dela, por exemplo, é 2 anos mais avançado do que uma criança da mesma idade. Só que ela errou, porque ela não tem todos os dados. Aí você vai e critica e dá 0 para a criança. Você entende? A coisa está bem errada. Então, na verdade, são os defeitos do ser humano que geraram interpretações errôneas desses processos, porque ele não estava preocupado com isso. Só que ele falou que a geometria era perfeita. Então, por exemplo, aqui na Terra, você olha uma pedra, parece uma esfera. Se fosse no mundo ideal, ela seria uma esfera perfeita. Entendeu? Ele chegou a falar isso, escrever isso. Por isso, essa questão do mundo ideal e do mundo material. E aí, esse mito da caverna ficou muito famoso por causa dessa questão do filósofo. Nós podemos usar isso aqui, veja bem, quando o Kardec usava muito a filosofia platônica, e o Kardec falava exatamente isso. Eu não conheço o mundo espiritual. Então, o espírito me conta, eu já começo a desconfiar se o espírito está me falando a verdade, qual que é a índole dele. Entendeu? Você quer ver? Vamos fazer assim. O pessoal que está aqui da medicina, que é a Ana Paula, o Guilherme, a Jéssica, a Matê, tem mais gente? Eu não sei. Me fala se vocês confiam em tudo que o paciente fala sempre. Não. Não. E a maioria dos pacientes é encarnado que vocês atendem, né? Aí eles estão E os encarnados. obsessores atrás. Mas é encarnado, você está vendo. Se você não confia na pessoa que está na sua frente para contar a vida dela, imagina quando o espírito do outro lado te conta algo que você não vê. Sim. Vocês entendem como que o Kardec é sério em relação a isso? Se a gente estuda, isso aqui já é uma coisa prática da filosofia. Como é que eu vou acreditar em algo que eu não tenho certeza e afirmar que é certeza? Eu posso tratar uma mentira. Professor ou aluno final do semestre, o aluno quer fazer a prova. Doutor, estou passando mal. O que você tem? Tem tudo. Ele não vai falar assim, não quero fazer prova. Eu estou passando mal, porque eu não quero fazer prova. Mas ele não vai falar, não quero fazer prova. Não é atestado, não quero fazer prova. Não, atestado é, eu estou tonto, estou mal, deprimido. Então tá aqui. Tem como você me dar um atestado para hoje? A prova é daqui a uma hora, ele não vai falar. Vocês entenderam a questão? Se o mundo aqui encarnado não é perfeito, o plano espiritual está cheio de bicho imperfeito. Eu sou médio, eu ouço o espírito. O espírito fala, eu obedeço. Vai ser filosófico, né? Não vou para não falar outra coisa. Porque você, na verdade, está sendo uma pessoa incoerente. Assim também como os outros falam. Eu não vou falar nome, mas eu vi assim, muita gente aplaudindo um rapaz, um senhor lá, um jovem, começou a falar de espiritismo. E, nossa, mas ele fala bem. Aí você gosta? Eu falei, não conheço. Eu fui lá ouvir, falei, meu Deus, fala bem, tá confundindo os outros. Porque ele é isso, ele é aquilo. Hoje, para ter ideia, infelizmente aconteceu isso, ele deixou a profissão dele, ele dá umas palestras de graça para chamar as pessoas para pagar cursos de R$ 3.000 de alguns meses, por exemplo, sobre autoajuda. Ele começou dentro do Espiritismo e a própria Federação Espírita Brasileira o colocava ou ainda o coloca para dar palestra. E eu fico tentando imaginar como que, se a pessoa vem já com tudo preparado, com conhecimento que você tem no plano espiritual, para ter uma profissão, você larga uma para ganhar mais, alguma coisa está errada. E a gente fica endeusando pessoas, sendo que nós todos, o próprio Sócrates fala que sabe que nada sabe. Não é que a gente não vai falar nada, mas a gente precisa questionar pela lógica tudo que é falado, inclusive aqui. Eu não quero partir do pressuposto que tudo que eu falo é verdade, e porque não é mesmo. Mas a gente fala a partir de uma lógica. Alguém fala assim, eu não gostei daquela lógica. Nós não vamos brigar por causa disso, mas você vai falar, eu tenho que ir atrás daquilo que é bom para mim, mas eu tenho que pensar por mim mesmo e não sair mistificando novamente. Eu volto àquela pergunta que o Manuel fez, que é importante. Vou mistificar as pessoas. Olha,
ele é assim. A gente costuma fazer isso porque a gente não quer dar o passo para poder melhorar, a gente fica jogando os outros lá para frente para ver se a gente não alcança, né? Vou ser mais claro. A gente pega uns alunos muito bons, joga lá para frente, nossa, você é inteligente demais, né? Você pode dizer assim: Deus te fez assim, para você é tudo fácil. Para mim estudar é difícil, como eu sou preguiçoso, você está lá longe, eu não vou atrás de você. Entender a questão? Foi irônico hoje. Aí olha só, acho que eu errei na palavra hoje. O, essas questões todas que a gente está comentando aqui, a parte científica, ela tem uma função para nós, que é a função de entendimento da realidade, que vai depender de cada um. Podemos aqui voltar com Galileu, ele disse: não podemos ensinar nada a um homem, apenas ajudá-lo a aprender sozinho. A questão fica idêntica aqui. Não precisa ensinar nada para ninguém, apenas ajudar a aprender sozinho. Que é bastante importante termos isso em mente. Então, aqui o que nós estamos fazendo? Passando informações que nós sentimos necessidade para que a gente consiga compreender a doutrina espírita de uma maneira mais profunda, mais detalhada. Certo? Tudo bem? Obrigado por falar, filho, porque nem os do lado aqui falando, tá tudo bem, certo? Não ajudou em nada. Ela está aqui protegendo o marido. Aproveita, faz a prece, que aí fica em família. Beijão, gente. Fica com Deus.